Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Avante. E você está no Divã com Deus. Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva lá, deixa um like nesse vídeo. E interage com a gente lá nas mídias sociais. Nós estamos no segundo vídeo, né, mano? Da série Imersão na Palavra, Jesus e as Mulheres. Graça e perdão. Como nós temos lidado no nosso dia a dia com situações adversas? Isso, diante de um erro, como temos agido? E Jesus vai nos mostrar que Ele é a própria graça. Ele nos dá o perdão e nos insere na eternidade. Fique conosco e seja abençoado. Hoje nós vamos trabalhar um texto que está em João 8, a partir do versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-a ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O que o Senhor diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando dos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. Então esse é o nosso segundo vídeo, né, da série Imersão na Palavra, Jesus e as Mulheres. E algo que sempre me chamou a atenção nesse texto aqui, foi que eles falam que a lei de Moisés mandava que matasse aquela mulher. E algo que me chamou a atenção, que eu fui dar uma olhadinha em Levítico, ali Levítico 20, versículo 10 em diante, o Senhor trata desse assunto. E eu quero ler para vocês aqui Levítico 20, 10. Se um homem cometer adultério com a mulher do outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então, minimamente, nós podemos fazer a pergunta: onde está o homem nesse momento? Então, a gente já viu que existia uma manipulação, tanto que o versículo 3 fala que estavam fazendo aquela pergunta para poder pegar Jesus. Então, existia uma manipulação da lei para poder, condenar Cristo e levar somente aquela mulher. E esse texto reflete também a posição da mulher na época de Jesus. Porque nesse momento, né, que Jesus viveu aqui na Terra, a mulher ela era desconsiderada, na verdade, né, socialmente. Tanto em termos de vida pública, vida social, né? Também em relação à justiça, a mulher era sempre prejudicada, era sempre o homem que tinha mais a justiça a seu favor, de fato, né? Moralmente também o rigor era maior em relação às mulheres, e Jesus veio realmente para mudar essa situação. A forma que a mulher aparece em todo o ministério de Jesus, tanto no relacionamento com ele, que a gente percebe nos evangelhos, né? Como na forma de Jesus pregar a palavra, que sempre foi inclusivo com as mulheres. E não somente isso, as atitudes dele públicas sempre eram de valorizar a mulher, e esse texto fala bastante disso em relação à justiça, como você está falando, né, amor? Que a justiça, na verdade, aqui eles desconsideraram o homem que estava na mesma atitude que ela. É verdade. E a lei deveria ser aplicada igualmente, né? E Jesus vai justamente nesse ponto, né, não só defender essa mulher, como vai também ter uma postura um pouco além, né, de graça, de perdão. Isso aí, porque o que a gente entende, né, mozão? A questão é, nesse momento aqui, o que estava em vigor? A lei. Mas Jesus estabelece a graça nessa passagem com essa mulher. Por quê? Qual é o padrão que Jesus traz? Jesus não leva o padrão de Moisés, Jesus não leva o padrão daqueles homens, Jesus traz para si. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus fala: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra.
A única pessoa nessa cena que poderia acertar uma pedra nessa mulher é do próprio Jesus. Jesus está falando assim, ó, não é o padrão de vocês, é o meu padrão. O único que pode tirar uma pedra nessa mulher sou eu. E ele escolheu sair da posição de promotor e entrou na posição de advogado de defesa dela. Jesus é a própria graça, né? E Sim. Quando ele fala para aqueles homens, né, quem não tiver pecado, atire, né, essa pedra, atire a primeira pedra. Sim. Ele tira essa cena, né, acusatória, condenatória, de uma lei somente Sim. baseada em atitudes externas, e ele traz algo que é próprio, né, do que o Senhor Jesus fez. Ele traz a questão interna do coração, que é muito Sim. mais importante do que aquilo que é externo. Quando ele questiona isso, ele faz com que aqueles fariseus, aquelas pessoas começassem a pensar, tanto que eles saem, eles se autoavaliam, né, e ali já se entregam. Não, realmente, nós temos pecado, e eles saem e deixam Jesus ali com essa mulher. Jesus foi no cerne da questão, que é como ele sempre fez e faz, né? Ir direto ao coração. E nesse sentido, ele olha para aquela mulher e libera esse perdão, que é a graça, que é o próprio Senhor Jesus. Sim. Um perdão imerecido, porque realmente ela também era culpada daquela atitude. Sim. Mas ela recebe a graça de Jesus ali, e não uma graça libertina que ela poderia continuar nessa prática. É desse jeito. O que Jesus fala para ela é: vá e não peques mais. Ou seja, essa é a salvação, essa é a graça do Senhor Jesus. Ele nos recebe como estamos, ele não nos acusa, ele nos traz salvação, nos insere na eternidade, e ao mesmo tempo ele espera de nós uma mudança de postura. Sim. Porque somos cristãos. Os cristãos, né? A palavra cristão significa pequenos cristos, né? Cristos em miniatura, como se fôssemos assim. Então nós somos chamados a sermos, né, a vida de Jesus aqui, a boca de Jesus, né, pensarmos como Jesus agiria nas situações, como ele pensaria, e aos poucos vamos sendo transformados por essa graça, por esse amor de Jesus. Então, a graça é isso, né, amor? Sim. É nos convidar a receber esse perdão, a recebermos o perdão gratuitamente e a mudarmos de vida dia a dia, não continuarmos nos mesmos erros. Então, o que nós aprendemos nesse segundo episódio dessa série? Qual que é? A gente pode estar em duas posições hoje. Primeira posição, você pode estar se sentindo acusado, como essa mulher. Você pode estar se sentindo de uma forma exposto, onde muitas pessoas estão te acusando, pessoas estão te expondo por causa de um erro, de uma falha, mas Jesus tem uma palavra para você. Seus pecados estão perdoados, mas vá e não peques mais. Ou você pode estar, infelizmente, na posição dessas pessoas que levaram essa mulher até Jesus para ser condenado e matá-la. Você pode estar nessa posição de acusador. O que eu falo? Nosso conselho para você hoje: se reavalie. Porque a palavra diz que saíram dos mais velhos aos mais novos. Isso fala de maturidade. Aquele que é maduro e entende que não pode acusar ou levar pessoas a esse lugar de acusação. Então se avalie, larga a tua pedra e vá ser como Cristo. No nome de Jesus. Esse é o nosso vídeo de hoje. Que Deus te abençoe. Amém.